O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos no Senhor, aproveito o início dessa homilia para saudar também os familiares dos 4 jovens, que alguns estão presentes aqui, outros acompanhando em casa. Sei aqui a avó e os pais do João, levante a mão, estão ali, e também do Mateus, que eu não os conheço, estão ali. Deus abençoe também, que bom. E do Bruno e do Jefferson, que acompanham em casa, também a nossa saudação, viu? Um abraço. Obrigado por terem entregado os vossos filhos para Deus. Bem, nós ouvimos no Evangelho o mandato missionário que Jesus dá aos 11 apóstolos. Ide por todo o mundo, todos pregai o Evangelho. Mas que ele deu, através dos apóstolos, à igreja. E que, claro, hoje este Evangelho está aqui posto, porque também foi dado ao apóstolo Paulo. E todas estas coisas que nós ouvimos aqui, na leitura do Evangelho, que serão os sinais que acompanharão o ministério da igreja, nós vimos de uma forma tão entranhada na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Até isso ele viveu, ser picado por serpente e não fazer nenhum mal. Beberão algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Tantos prodígios que o apóstolo realizou. Mas vamos nos voltar um pouco, porque é o que a festa de hoje nos aponta, como isso tudo começou. São Paulo, então, tendo as cartas de recomendação para prender os cristãos, o que era considerado ali, aqueles cristãos, como uma seita, a seita dos seguidores de Jesus. Ele mesmo fala que já tinha perseguido até a morte alguns, já tinha prendido outros, e que agora está indo para Damasco com a mesma intenção. E em Damasco existia, então, uma célula da igreja primitiva, essa cidade, Damasco, que por causa da conversão do apóstolo, ficou tão marcada para nós cristãos, na história da igreja, está na palavra de Deus. Mas com certeza Damasco ficou marcada na consciência, na história vocacional de São Paulo. A caminho de Damasco é encontrado por Cristo, foi alcançado por Cristo. Todos nós temos uma Damasco. E Damasco, então, nesse contexto, representa
sim essa dimensão religiosa, que em geral nela se despertam as vocações. Uma paróquia, as proximidades de uma congregação, de uma nova comunidade, um grupo de oração, quem sabe um encontro de evangelização, uma pregação, uma amizade, a leitura da vida de um santo da igreja. Tudo isso se torna Damasco nas nossas vidas e marca a nossa vida profundamente. Para não deixar de falar também da experiência do nosso pai fundador, aquele colégio, lá na infância, das irmãs de Gap, onde ele ali também manifesta o seu desejo de ser padre, que já trazia no coração, mas depois os salesianos, Dom Bosco, Damasco na nossa vida. Mas voltemos aqui então a São Paulo, que depois de ser envolvido pela luz, depois de cair por terra, Jesus diz a ele: levanta-te e vai para Damasco, ali te explicarão tudo o que deves fazer. E chega carregado pelas mãos dos seus colegas ali, viajantes a Damasco. Hoje esses jovens escutam isso também do Senhor: levanta-te, entra em Damasco, na igreja, na Canção Nova, no seminário, vão tomar vocês pelas mãos e vão fazer adentrar nessa célula cristã, nessa dimensão da formação daqueles que se preparam para ser padres, carregados pela mão, porque a gente chega no seminário meio cego, né? A gente até vê eles que estão lá agora, entraram agora essa semana, está ainda começando, né? As aulas vão começar semana que vem, então estão aí tentando se achar assim. Os outros vão também carregando pela mão. A igreja pega pela mão. E é bem assim, a gente entra no seminário sabendo como a gente está, mas a gente não sabe como a gente vai sair de lá. Mas Deus sabe. Deus diz: coragem, levanta. E esta é uma grande aventura. Diz que São Paulo estava viajando. É uma grande viagem, uma grande aventura de quem tem coragem. São Paulo teve a coragem de responder àquela voz que dizia: levanta-te e vai. Mesmo que sendo carregado pela mão, teve coragem, foi. E aproveito para dizer, porque alguns não têm coragem porque não têm as seguranças. E é bom que não tenha, que esteja nas mãos de Deus. Coragem, se deixar guiar por Deus nessa aventura, aventura da vocação. Como o Padre Jonas também gostava de dizer, essa aventura. Mas uma última coisa. O que Ananias diz em nome de Deus a São Paulo e que também diz a cada um de vocês, especialmente esses 4. Diz assim: o Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz, porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens, daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te e recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome do Senhor. Essa palavra, meus irmãos, coragem, levanta-te, isso deve perseguir o percurso no seminário e depois no sacerdócio, porque é Ele quem fala. Então, nenhum obstáculo, nem montanha, nem abismo, nem fogo ardente,
Nada tem mais força do que a voz de Cristo. Levanta-te. Levanta-te. São Paulo levantou-se e se tornou um gigante. Em nome do Senhor. Então, a voz que aqui estão, levanta-te. Vocês vão se levantar agora para receber a túnica, mas que não mais fujam do Senhor. Fujam do Senhor. Ele nos espreme, nos constrange, mas sempre no amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.